Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub. Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais. É mais em tudo. O Trilhando a História sempre tem essa ideia de levar para casa de vocês um pouco de história e cultura de um povo. A identidade que deve ser preservada, principalmente nesse local que nos encontramos na Bolívia, em La Paz, Tiwanaku, uma região de sítios históricos e arqueológicos que ainda estão sendo redescobertos. Muitos arqueólogos ainda trabalham aqui. São essas peças no passado que às vezes não dão sentido nenhum para vocês telespectadores, que mostram o quanto é importante preservar a nossa história. Pedras, rochas... Tudo isso simboliza algo muito importante no passado e, claro, no presente. São essas pedras unidas que resistiram ao tempo que fazem com que a nossa cultura persista, preservada ainda no presente. Trilhando a História. Arqueologia, história, cultura, monolitos, tudo isso faz parte do passado de Tiwanaku. Mas a gente tem que pensar que também essas comunidades que sobreviveram tanto tempo deixaram um grande legado, sua história preservada. É importante que no momento atual todos possam, além das escavações e das pesquisas arqueológicas, valorizar o quanto antes essa cultura pré-inca e andina nessa região. Aqui em Tiwanaku, são mais de 12 mil metros de complexo arqueológico e histórico. Muralhas, paredes, tijolos que foram colocados no passado por essas etnias. Isso é para a gente perceber como a cultura inca não ficou apenas na região do Peru, mas também aqui na Bolívia. E a gente percebe a grandeza dessa cultura Tiwanaku justamente pelas suas grandes estruturas, cultura e história. Mas o que impressionou bastante também foi uma certa semelhança com uma localidade lá no Peru chamada Tipón, uma região de plantações com aquedutos extremamente modernos para aquela época. Aqui em Tiwanaku a gente percebe que a água acumulada na parte superior deste templo era despejada nesses pequenos canais e era levada justamente através desses pequenos aquedutos ou canais a vários pontos estratégicos para que os camponeses pudessem também favorecer Pachamama, a agricultura naquele momento histórico. Quando a gente acha que já conheceu um pouco da história de Tiwanaku, a gente se surpreende justamente com esse espaço que nos encontramos agora. No passado, era um templo subterrâneo. E durante as escavações, se descobriram em torno de mais ou menos 56 cabeças existentes nas laterais deste grande templo, que simbolizava justamente, provavelmente, as etnias que aqui existiam. Ao centro, 3 monolitos que mostravam um pouco dessa reverência aos deuses supremos, principalmente aquele que representa a sabedoria. No monolito central, nós temos várias serpentes, que no mundo dos pré-incas e dos incas significa sabedoria e conhecimento, além da fertilidade. Como que a gente pode imaginar que pedras como essas, de mais ou menos 120 toneladas, foram trazidas para essa região de Pumapuco há 400 anos antes de Cristo? Esse é o grande barato da história e da arqueologia, tentar desvendar esses grandes segredos dessas etnias que viveram nessa região de La Paz no passado. Uma outra coisa interessante que a gente encontra nessa antiga pirâmide
de 3 patamares, escalonária, que ainda se encontra soterrada, sua totalidade, são as chamadas cruz andinas, que ainda mais reforçam essa relação dos incas com essa região. Agora, o que é mais impressionante é que a gente se encontra no topo dessa pirâmide. E o mais curioso, em grandes rituais, cerimônias, reuniões, em que se convocava boa parte dos sacerdotes, guerreiros, xamãs e a própria população de camponeses, para que todos pudessem ouvir as informações que seriam passadas, eles criaram um tipo de caixa de amplificação, uma pedra que fica justamente no centro e no topo dessa pirâmide, onde as pessoas poderiam falar e essa voz poderia se reproduzir em maior intensidade. Vamos deixar então esse sítio arqueológico de Pumapuco com destino novamente a La Paz para conhecer um pouco mais da história desse país maravilhoso, nossos hermanos que fazem fronteira com Rondônia. Vamos lá então trilhar essa história. The walls between you and I, always pushing us apart, nothing left but scars, fight after fight. The space between our calm and rage started growing shorter, disappearing slowly day after day. I was sitting there waiting in my room for you, you were waiting for me too, and it makes me wonder. Saímos de La Paz e percorremos mais ou menos 800 quilômetros com destino a uma localidade chamada Uyuni. Chegamos aqui nessa região de Uyuni. Uyuni, ela é muito famosa por ter um grande deserto de sal, paisagens paradisíacas, realmente lugares fantásticos que a gente vai tentar mostrar para vocês um pouco desse visual aqui para vocês no Trilhando a História. Em 1912 foi concluída a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, ou seja, 100 anos atrás, de Porto Velho a Guajará-Mirim se interligava através dessa ferrovia, facilitando principalmente a vida dos bolivianos que, após perderem a Guerra do Pacífico envolvendo os países Peru e Chile, puderam então escoar, através da Madeira-Mamoré até o Oceano Atlântico, suas produções, desde pela de borracha e outros produtos. Mas depois de algum tempo, devido a alguns acordos diplomáticos, a Bolívia consegue construir uma nova ferrovia, a Ferrovia do Pacífico, interligando essa região que estava isolada do Oceano Pacífico até este ponto, facilitando agora o seu comércio. É justamente por essa região de Uyuni que nós temos essa ferrovia, que passa inclusive por uma região de grande produção de sal e de lítio. Bom, vamos deixar de moleza, o Trilhando a História agora vai partir realmente para uma grande aventura. Nós vamos de Jeep 4x4 conhecer um pouco desse deserto de salar de Uyuni, para mostrar para vocês um pouco dessas paisagens fantásticas que nós temos nesse lugar. Bom, nesse passeio que a gente faz para o deserto de Salar de Uyuni, nós paramos aqui num cemitério de trens e locomotivas dessa ferrovia do Pacífico que existe aqui. A gente vai mostrar para vocês o quanto que existe de sucata, que lembra muito do cemitério da estrada de ferro Madeira-Mamoré lá em Porto Velho. Há mais ou menos 50 anos, essas locomotivas se encontram abandonadas aqui. Elas fazem parte desse complexo ferroviário, dessa conexão da Ferrovia do Pacífico ligando a Argentina, Chile e a região da Bolívia. O que é mais impressionante não é a resistência ao tempo dessas grandes estruturas ferroviárias, mas é o visual, a paisagem, aliada a esse espírito de aventura. Aqui temos um sol muito forte, um vento muito seco, a uma altitude de quase 3.400, 3.500 de altitude, mas vale a pena apesar de todo o cansaço.
percorrer parte desses mais de 24 mil quilômetros quadrados aqui do deserto de Salar de Uyuni, se faz necessário veículos como esses aqui, traçados 4x4, que possam encarar esse grande desafio. Que vocês podem perceber que são inúmeros os aventureiros que gostam de encarar essa aventura aqui em Uyuni. A gente percebe que tem gente do mundo todo querendo conhecer um pouco mais dessa geografia da região. Depois de mais ou menos uns 20 quilômetros de estrada na carreteira, a gente veio parar numa localidade chamada Colchane, uma comunidade pequena que vive da extração do sal, do lítio dessa região. Algumas das suas residências, as suas casas, tijolos, inclusive, são feitas justamente de sal. A gente tem até aqui um exemplo de algumas cadeiras feitas desse sal extraído aqui de Salar de Uyuni, as paredes também. Essa pequena comunidade, além de sobreviver da extração do sal, do artesanato, das pequenas feiras, também sobrevive do turismo. A gente está visualizando agora um hotel de sal, feito quase com 80% de sal. A parte interna também muito impressionante. Nós temos ali camas, mesa, sofá, o próprio chão, as paredes, tudo feito de sal. Como é interessante viver com sustentabilidade sem agredir o meio ambiente. E essa comunidade dá essa grande lição para todos nós. Aqui no Salar de Uyuni existem mais de 3.000 áreas específicas para extração do sal. Nesse período que nos encontramos, janeiro e fevereiro, é um período de chuva. E é nesse momento, com esse acúmulo de água, que os camponeses sobrevivem justamente à extração de sal. Eles vêm aqui nesse espaço e acumulam esse sal para que ele pegue bastante sol. Ele fica quase que um sal grosso, muito duro e muito resistente, até ele ficar bem seco com esse sol que aqui é constante. E aí eles depois levam para a pequena comunidade para depois fazer um refino desse sal para que ele possa ser vendido. Mas é impressionante não apenas o trabalho desses camponeses, mas esse visual que eles desfrutam diariamente. Como já falei para vocês, parece coisa de outro planeta. Parece que nos encontramos em uma outra esfera. Mas com certeza essa paisagem revigora qualquer pessoa que busca uma tranquilidade, uma reflexão e, claro, sempre esse espírito de aventura que nós sempre buscamos. The walls between you and I, always pushing us apart, nothing left but scars, fight after fight. Com certeza essa nossa vinda para o Salar de Uyuni é algo realmente inexplicável, não só pela beleza, como também pelas paisagens. Mas a gente aguarda todos vocês a semana que vem para a gente terminar de contar um pouco sobre a história e a geografia desse lugar, no Trilhando a História para todos vocês, direto do Salar de Uyuni. No concern, wanna no return. Go forward. Trilhando a História. Oferecimento Faculdade Porto Velho. Você merece o melhor. Colégio Objetivo. As melhores cabeças. Pioneiros Pub, Porto Velho se encontra aqui. Objetivo Mais é mais em tudo.
Trilhando a História.